Hello, I'm Fernanda. Hi, I'm Leticia. We are your hosts, and you are at the Bilingual Coffee Podcast, the show that brings you all about raising bilingual children from the standpoint of two bilingual moms and language teachers. Toda semana, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a criação bilíngue e também abordar assuntos relacionados ao mundo do bilinguismo. Nossos episódios serão bilíngues, um pouco em inglês e um pouco em português, por isso o nome Bilingual Coffee. Join us! Grab your cup of coffee and get ready for today's show! No episódio de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre a relação das nossas crianças com as línguas e as transferências que acontecem. Good morning! Good morning, Leti. How are you today? I'm doing good. What about you? And Arthur and John and your cat and dog and the new baby? No cats, no dogs, no new babies. Oh. Maybe do you have new cats and dogs now? No. 4 Just in the me, family maybe. is enough. All But right. maybe, just maybe, if we can organize the things to go to visit you, maybe after seeing Bia, you get excited to have a new baby. Imagine a baby sister to Arthur. Maybe. Well, I think the topic of our episode today is not actually related to that, you know? Oh no, maybe we're gonna convince you. Okay. Well, guys, this is a topic for another episode, really, Oh, okay? Wow, so a whole episode about the new baby. I'm excited. Your new baby, you mean? Oh goodness. Leti, in the end of the other episode, you mentioned something about Be's interest for other languages, something like this. I don't really remember, but I'd like to know more about it. Yeah. So when you said that you traveled with Arthur and then he realized there were other languages like Spanish, especially, but then when we travel, we see people from different countries, and then I think it's a great opportunity for us also realize in the world like there are many people from different countries and languages. And something happened at base school. Some months ago, the teacher called me and she asked me to talk to B to try to convince him to be more friend of a guy who was from, I don't remember the country, but it was a Spanish speaking country. And because he came to our city and then he started going to school, but he would speak only Spanish and he couldn't speak Portuguese. And no kids would like to play with him, to talk to him because they couldn't understand each other. And then B is the older boy in the school, and then in the classroom. And teacher said that if B started talking to him, the other boys would follow him because he's kind of a leader, because he's like the older and so on. So I called B and I said, "Hey B, your teacher said that you and your friends are not interacting with Jonathan, and he has been feeling alone. So why don't you try to talk to him, to speak with him?" And he said, "But mommy, nobody understands him." So I had an idea. I offered me to go to school and talk about language to the kids. And then we created it was not a class, but the title was Que Língua Você Fala? Então a gente foi lá, eu fui na escolinha deles, e aí eu fiz uma apresentação, montei uma apresentação falando sobre as línguas. Então eu contei para as crianças que eu falava que nós moramos no Brasil, que a gente fala português, mas que tinha o Jonathan, que agora me fugiu o país, mas que ele nasceu em um outro país, ele e o papai e a Não mãe era da dele. Venezuela? Eu acho que Eu lembro, acho que era isso. eu lembro que tu comentou alguma coisa sobre isso. Isso, e aí ele falava espanhol, e aí tem um menino haitiano na salinha que ele fala português desde o começo, né? Porque ele nasceu no Brasil, mas os pais vieram do Haiti, e aí eu mostrei lá e falei que eles falavam francês, e a gente falou um pouquinho sobre as diferenças dos países e das línguas, e até a gente brincou um pouquinho, eu ensinei assim, algumas palavrinhas, eu ensinei algumas coisas em inglês, e aí, como meu espanhol é horrível, o meu esposo ensinou algumas coisas em espanhol para as crianças. Enfim, que a gente cantou e dançou algumas musiquinhas em português, aquela Head, Shoulder, Knees and Toes, português, inglês e em espanhol.
Ai, que E aí legal. conversamos sobre isso e tudo mais. Acho que foi produtivo, foi válido, mas assim, pro Bernardo foi assim muito massa, porque é ali que ele teve um clique que existem outras línguas, não é só bilíngues, existem outras línguas. Então, a partir daquele dia, ele começou a me perguntar: e como é que é isso em espanhol? E como é que é aquilo em espanhol? E isso, daí a gente falava alguma coisa em inglês ou em português, mas e como é que é em espanhol? Ele criou isso e por enquanto tá durando. Ele ainda tá muito interessado no espanhol. Então, tem uma música do Bounce Patrol que eles falam uns números, não me lembro o nome da música, mas eles cantam os números até 10 em português, em inglês, português, espanhol, francês e chinês. E aí ele começa, mas que língua que é essa? Ou what language is this? E aí ele começa, ele sabe cantar música em todas as línguas, né? Eu não só sei a parte do francês até o 10 ali dos números, enfim. E eu percebo que ele tá interessado, assim, até também tem alguns episódios da Dora que ela acaba falando algumas coisas em espanhol. Daí ele começa a repetir. Daí ele fala, Mami, oh, look, this is I can't speak Spanish. No, he says he is multilingual because one day he asked me, if a person speaks three languages, trilingual. And then if he speaks all the languages, and then I said, all the languages is multilingual. Why? Then he said, I'm multilingual. And then I asked, why? Because I can speak bonjour because I taught him how to speak bonjour. And then he starts singing a song like, I don't remember, Nietzsche, I don't know the numbers in Chinese, but he sings, and then he thinks he speaks the language. So he got like more interested in language after this experience. So I think it was amazing. And there was another day, we met a guy in the supermarket. He spoke Spanish. And he speaks Spanish because he's from a country who speaks Spanish. And he was talking to Daddy. And then I told him, hey, he can speak Spanish. Do you want to ask him something? Because you keep asking me things in Spanish. And then he said, Buenos dias. I Spanish too. So I thought it was amazing because like he knows just some words, but he tries to put like to be part of the thing because if he can speak Spanish, I can speak Spanish too. And I think this relation is just amazing. Com certeza. Não, e que experiência bacana, que momento interessante esse nessa escolinha, né. E aí eu fiquei até pensando aqui, pensa para essa criança, né, a dificuldade, por exemplo, nesse início, com a questão do idioma, com a questão de fazer os amigos, e eu acho que é justamente isso que o B disse, mas a gente não entende, né, o que essa criança fala. Então não é que eles não conversavam com a criança porque não gostavam dela, mas ali a língua, no caso, estava sendo uma barreira, né, e eu acho que, nossa, foi uma barreira de comunicação, e eu acho que foi super apropriado isso que tu fez, de ir lá e conversar sobre as línguas e de mostrar para as crianças que, olha, a gente pode falar a mesma coisa em línguas diferentes, né, e somos todos iguais, no fundo, né, todos gostamos de, enfim, pensando em crianças, né, de brincar, de interagir, enfim, e que a gente pode aprender a língua do outro. Nossa, muito A gente legal, fez muito a bacana. experiência, eu coloquei lá uma fotinha de uma laranja. Daí eu falei, a gente aqui no Brasil chama do quê? Daí, laranja. Daí eu falei, e as pessoas que. O Mickey e a Minnie, que eu peguei eles dois para falar dos Estados Unidos, quando eles olham essa mesma fruta que a gente olha e chama laranja, eles olham e chamam orange. E aí, como que o Ronata fala para a mesma frutinha? Então, foi muito legal, porque, imagina, você mudar de escola, mudar de cidade, de escola, já é difícil você fazer novos amigos, já falando a Mudar mesma de língua. país, então, né, com outra E quando as língua. profs me falaram ali que não estavam brincando, até pediu minha ajuda ali para eu falar com o B, por ele ser o mais velhinho ali, para ele tentar puxar a brincadeira com ele. Digo, nossa, eu fiquei muito assim heartbroken, porque eu me coloquei nessa situação, assim, depois que a gente vira mãe, eu me coloquei nessa situação, se fosse o Bernardo, se fosse o meu filho lá, não conseguindo se comunicar, ninguém querendo conversar com ele, mas não porque não gostam dele, é porque não estavam se entendendo. Então, agora ele já tá falando um pouquinho mais português, eu já percebo ele interagindo mais e tudo mais, porque, lógico, ele vai aprender, mas no começo estava muito difícil. E aí, foi bacana, assim, eu achei bem legal também essa experiência que para ele, para o Ronata, para as crianças também, assim, e para o bem impactou de um jeito que eu nem imaginava, porque eu não imaginei que ele fosse ficar tão interessado em questão de línguas e perceber que existem outras línguas, Então agora ele pega o globo dele ele ainda não esqueceu, porque eu levei um globinho e eu mostrei no globo onde a gente morava, onde veio os pais da família deles. E aí agora até hoje ele pergunta, what country is here? But we live here in this green part. Então é muito legal.
Muito legal. E essa questão que tu fez com eles ali, né, de, laranja se fala assim na tal língua, se fala assim na outra língua e na outra língua, eu estava só pensando aqui que muitas vezes, por exemplo, o Arthur, eu acredito que o Bernardo também, eles automaticamente fazem essas transferências, né, desse vocabulário, muitas vezes sem se dar conta. Então, assim, né, lá tu estava mostrando, né, laranja, orange, naranja, né, e aí eu fiquei pensando assim, né, poxa, quantas vezes eles fazem, né, essas transferências. Ontem, por exemplo, we were talking here and I don't remember, Arthur had picked up his bottle of water, and he wanted the cap to close the bottle. And then he asked me, Mom, where is the cap? And I didn't I didn't answer, not because like I didn't understand, I was just thinking, but I heard the question, yeah. But because I didn't reply, he just asked me in Portuguese and he said, as if like, okay, maybe let me try another language. E aí ele disse, mãe, cadê a capa? E aí eu parei, tipo, a capa? Que capa? And then I thought like, cap, and I said, oh my gosh, look what's happening here. I just love when they do these transferências. It's amazing. Isn't it? And I don't know about B, but Arthur does this all the time. And I think it's so cute because, well, again, we understand that it's part of being bilingual, yes, because sometimes we just make these transferences not because we don't know, because obviously he knows how to say tampa. I had to think now. O cérebro bilíngue ali, ó. Ele sabe como se fala tampa, mas às vezes simplesmente surge, assim, simplesmente sai mais naturalmente capa, né? E não é a palavra correta, mas enfim, e o B, acontece isso também com o B? Sim, e não faz muitos dias ele fez, porque geralmente ele não usa a palavra culpa em português. Geralmente ele usa fault. E eu acho que é estranho, porque dificilmente a gente fala sobre culpa em casa, ou eu ou o Paulo. Eu acho que é por causa dos desenhos que ele assiste. Mas enfim, ele geralmente quando ele fala, mas isso não foi minha fault. Geralmente ele fala, isso não foi em português, e aí ele bota o fault em inglês. E aí, esses dias, o pai dele, ele tava brincando com ele, deu um susto nele, e ele caiu da poltrona. E ele gritou, isso aqui foi tudo tua falta! E saiu correndo pro quarto bravo. E eu disse, ele pegou o fault e falou falta. Eu achei muito massa. Então, às vezes, ele muda ali também, muda uma palavra, mas às vezes ele faz essa transferência, tipo, capa, fault, falta. Tipo, uma tradução que na tradução é muito, muito legal. Ele faz isso também. E aí tem aquelas coisas que ele tá fazendo também de conjugar um verbo que é em inglês e em português. O clássico dele é o park. Dificilmente ele fala estacionar também, ele prefere falar park. E às vezes ele também tá falando com o pai dele, papai, não parque aqui. Ele bota o park em vez de estacionar. E aí, o que ele tem feito bastante, assim, that is... não, em português, ele fala, tá parcando o carro. Quando ele quer falar com alguém, assim, que o pai tá estacionando ali, tá parcando. Então, ele pega o park do inglês e bota o ando do estacionando em português. Então, esse tipo de troca também ele faz. E outra coisa que ele faz também é que ele continua isso desde sempre, agora diminuiu um pouco, mas ele tem mudado ali a posição do adjetivo e do substantivo. Então, uma fila longa, ele vai falar que essa é uma longa fila. Um carro grande, ele vai dizer que é um grande carro ou um grande caminhão. Isso ele diminuiu, ele fazia muito mais, isso ele diminuiu, assim, mas às vezes ainda assim, eu fico só imaginando, gente, escuta ele falar assim na escola, deve pensar que ele, nossa, não sabe nem português. Mas essas transferências são normais e acontecem, assim, vai ter um momento que ele vai parar de fazer isso. Mas eu me lembro que tu comentava que o Arthur também fazia isso do adjetivo e do substantivo, né? Sim, dessa do adjetivo e substantivo é o tempo todo. It's like Ele faz all the também? time. Yes, he does that. And I think he does that quite a lot. Yes, and I think it's so cute. Yeah. And about the verbs, yes, I think he's now doing more these transferences. So he picks up a verb in English and he conjugates the verb as if it was in Portuguese. Yes. So he picks up the verb and he puts the suffix in Portuguese. Ar, ir. So like last week, he just said something like this. Okay, mommy,
and then he said in Portuguese, eu não vou mais shoutar. Like shout because he was shouting, yes, and then I told him, Arthur, please stop shouting, you don't need to shout like that, something like this, and he said, okay, mami, eu não vou mais shoutar. And it's so cute. And then, eu acho uma pena que a gente não tá lá gravando naquele momento pra gente ter registrado, porque a gente esquece. Eu esqueço, eu tava pensando assim, gente, o que o Bernardo faz de troca? Até pedir pro Paulo, o que você percebe que o Bernardo faz? Porque na hora eu acho cute, mas daí eu digo, por que eu não tava ali pra gravar com o celular na mão na hora que eles falaram? Because when these things happen, we never record. I always say that I should have installed like a 24/7 camera here, in the living room where like most interactions happen. So we could actually record and register every single moment. Last week, again, I told Arthur something like this. Arthur, I know you and Daddy more than you think, or more than you think you do, something like this. And he was just thinking, about the sentence, like, why? Yeah? And then he asked me, Mom, why? It was like this. Por que você sabe, eu e o papai, mais do que nós sabemos? And I was like, oh my gosh. Just can you repeat, please? Can you repeat? That, so these transferences happen all the time, and when you were talking about the little kid at school, I was just thinking about how much of this happens there as well. Yes, because here in a very okay, you can go. Yes, of course. We have for somebody those here. who are not watching us, Arthur is here trying to participate of the episode, so that's why Faye was talking to a third person. Yes, right. No, he just needs to go to the toilet, but because he's wearing a costume, yes, and there was a knot, so I had to untie the knot, so he was asking for some help. So yes, and talking about these transferences, this happens with all bilinguals in all stages of life, at all ages. So it's not just because it's a child, because sometimes we have this idea, a criança está confundindo, a criança está misturando, né? Mas às vezes essas são transferências que acontecem com qualquer pessoa. Let me tell you a very quick story. On the weekend, we had lunch with a couple. She's my husband's cousin, and she's married to an American guy, a person from the United States. But they've been living in Brazil for, I'm not sure how long, but he speaks Portuguese because he's always worked with Brazilian companies. So he speaks very good Portuguese. E aí, na hora do almoço, a gente estava conversando, né, falando sobre custos, economia e tal, e aí ele disse assim, porque aí você acaba pagando pelo nariz. E aí eu fiquei pensando, eu digo, que expressão interessante, eu digo, isso deve vir do inglês, eu pensei, né, porque no português, pagar pelo nariz não faz muito sentido. Né? E aí eu rapidamente Google the expression pay through the nose, and it's an expression in English that means like when you pay something that it's very expensive, you pay more than it's worth it. Yeah? I didn't know this expression. Me neither. It was something that I learned. Yes. So you see, like he is retired, not right now. So we can consider like, okay, we're talking about kids, but he's like an old man, yes, I think he's over 60. Yeah, he is bilingual. He uses both languages very well. E aí, numa interação em português, ele pega uma expressão do inglês, né? He picks up this English expression. Of course, he could say pagar muito caro, pagar bastante, mas ele simplesmente fez uma tradução, né? Pagar pelo nariz, que muitas vezes é o que as nossas crianças fazem quando elas buscam uma palavra e elas fazem essa tradução, né? Então, esse tipo de situação acontece com qualquer pessoa bilíngue, independente da idade. Expressões e palavras, porque às vezes faz mais... Por exemplo, agora eu não me lembro, mas não era challenge. Mas tem algumas vezes que eu estou falando em português
e me vem uma palavra em inglês e eu não consigo pensar rapidamente qual seria uma boa palavra para aquilo em português, porque para mim aquela palavra tá tão forte em inglês Faz muito mais que sentido em que faz inglês, muito né? mais sentido. E aí, às vezes, a gente tá falando e a gente fala aquela palavra em inglês e você sabe que a pessoa vai entender, porque você usa ali, Uhum. mas parece que, tá metida. Dá para falar em português essa palavra, mas parece que faz mais sentido em inglês aquilo. E acontece muitas vezes isso, e com famosos também, a gente vê vídeos na internet também, famosos usando. Teve um vídeo famoso ali, acho que foi da Anitta, que ela falou uma palavra em inglês, e podia ter usado em português, e cair em cima dela ali, porque só para se achar, porque não sei. Não, naquela hora ela tá dando uma entrevista e fez muito mais sentido para ela usar aquela palavra em inglês, porque fazia mais sentido. E aí, às vezes, ou então, então não é fluente em inglês em português que tá misturando. Não, isso vai acontecer sempre na vida de um bilíngue. E justamente por ser bilíngue, e apenas as pessoas bilíngues é que conseguem fazer esse tipo, né, de transferência e ter essa situação. Isso acontece muito, tanto para uma língua quanto para outra, né? Então, às vezes, mesmo no português, né? Eu estou falando em inglês, por exemplo, e aí penso numa palavra e digo, isso não faz muito sentido, né? Uhum. E não só na parte da fala, isso também acontece na parte da escrita. Quando a criança está aprendendo a ler e escrever, e a criança é bilíngue, isso também vai acontecer, essas transferências também acontecem na parte E da nós vamos querer saber alfabetização. tudo sobre isso, hein? Porque a Fê tá alfabetizando o Arthur e um coleguinha do Arthur Isso. em inglês. Então, nós vamos querer saber tudo sobre isso. Fiquem ligadinhos no nosso próximo episódio, que no episódio seguinte a Fê vai falar tudo sobre a alfabetização dela, a experiência dela com o Arthur e o B dela. Combinado, é isso aí. Que essa é uma outra novidade desse ano, a alfabetização, e a novidade aqui do nosso podcast também, que vamos compartilhar muita coisa sobre essa questão da alfabetização em inglês das crianças. Isso aí, guys. See you next episode. See you, Fê. See you, bye bye, take care. Bye. This has been the Bilingual Coffee Podcast. We can't wait to have another Bilingual Coffee next week and have you here with us. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui e compartilhe esse episódio com um amigo. Nos ajude a espalhar nosso amor pelo bilinguismo e pela criação bilíngue. Thanks for listening!